E eu posso vê-lo ali com aquela longa barba branca e o seu cabelo caindo ao redor da sua face, seus velhos ombros, seus velhos olhos marejados de lágrimas, enquanto ele olhava para a sua congregação, como ele havia caído, e como eles haviam murmurado, e como ele os defendeu. E ele olhou para todos eles e começou a subir a montanha. E ele subiu a montanha, e ele virou e começou a acenar para eles. E ele subiu bem no topo da montanha, era o mês de abril, e ele se levantou e olhou para a terra prometida. Oh, como ele queria entrar lá! Oh, que coisa! O seu pobre e velho coração estava se partindo, e ele queria entrar na terra prometida, com aquele grupo de judeus, que ele libertou e ficar no caminho, liderou e ficar no caminho, e ele olhou, e as lágrimas escorrendo por suas bochechas, e ele se virou, acenou para as pessoas novamente, a Deus, seu velho pastor. Ele estava indo embora, e ele acenou para eles assim, e ele olhou de volta. Eu vou para o parágrafo 182, e o profeta diz: as suas mangas subindo assim, e a primeira coisa que você percebe, ele foi pego. Nunca tinha tido problema de pressão, de nada. A vista dele nunca teve problema. Seu pulso, batimento diminuindo. E os seus olhos começaram a escurecer, enquanto ele olhava para lá, para aquela terra, como ele queria entrar. Oh, meu Deus, seu coração estava partido. E quando ele estava a ponto para deixar esta vida, ele olhou de pé ao seu lado, lá estava a rocha. Aleluia! Lá estava a rocha. As fraquezas de Moisés não impediu da rocha lhe acompanhar. Aleluia! Deus nos corrige, mas não nos abandona. Ele corrige os seus filhos, mas não abandona os seus filhos. Aleluia! Porque se ele nos abandonasse, nós já não estaríamos mais aqui. Mas a prova que você está aqui, mesmo tendo fraqueza, é uma prova que ele não te abandonou. Ele te deu força, ele tem te curado, ele tem guardado a sua casa, guardado o seu lar, guardado o meu lar, minha família. E quando ele estava ali, ele olhou, a rocha estava ali, simplesmente assim, e ele estava lá. E isto é tudo. E ele subiu na rocha, e os anjos vieram e o levaram embora. Parece que ele balançou para um lado, para o outro, assim. A visão dele se ofuscou, e o batimento cardíaco aumentou. Não tinha ninguém lá para ferir a pressão dele, para dar alguma coisa para ele. E ele ficou naquela condição. Mas parece que quando ele ia cair, os anjos chegaram e seguraram. E o diabo queria ver Moisés tombando, queria ver Moisés caindo, mas Deus não deixou. Diz o irmão Branham que Deus joga areia nos olhos do diabo. E parece que ele pode ver. Aleluia! A gente pode ver, parece Deus pegando um punhado de areia nos olhos do diabo. Quando o diabo foi, levou Moisés. Aleluia. Diz a Bíblia que sepultaram lá no vale, ninguém sabe onde foi a sua sepultura. E o diabo saiu procurando. E procura aqui, procura ali, procura acolá. Deve ser por aqui. E não achou. Aí ele foi lá discutir com Miguel, querendo saber o que foi feito do corpo de Moisés. Falou Judas. O diabo contendia com Miguel acerca do corpo de Moisés.
mas Deus não mostrou para ele. Aleluia! E Miguel diz para ele: o Senhor te repreenda, Satanás. Oh, irmãos, devemos ficar firmes. Não olhe para os seus erros, não olhe para a sua fraqueza. Continue servindo a Deus. Dá tudo que você tem. Tudo que você tem. Tudo, emprega a sua força. Às vezes alguém chega e diz para mim assim: pastor, minha condição é essa, acho que não tem jeito para mim, mãe, não. Acho que eu vou parar. Eu digo: não. Lute, prossiga. Porque ele tem misericórdia, que ele tem misericórdia. E se quando ele chegar ele tiver misericórdia de você? Então continue. Não desanime. Então alguém pode dizer: Moisés errou. Moisés era para falar com a rocha, mas Moisés feriu a rocha. Isso não pode ter acontecido. Isso, aquilo, argumento daqui, argumento de acolá. Mas no versículo 3 de São Mateus 17, o que diz a Bíblia para nós? Moisés e Elias falando com a rocha. Porque a rocha era Cristo. Moisés estava falando com a rocha. Se lá ele não falou por causa do nervosismo, por causa do seu estado, mas agora aqui ele está falando com a rocha lá em São Mateus. Aleluia! E nós podemos nessa noite falar com essa rocha, e ela vai dar água da vida para nós, dar água da vida para o seu filho, para a sua filha, que não tem força mais para caminhar, mas estará renovando a sua força nessa noite, para voltar para a comunhão. Quantas pessoas dizem: eu tenho vontade de voltar para a comunhão da igreja, mas